E aí, pessoal? Nesse vídeo aqui eu vou falar sobre programação, como você se tornar um programador, né? E tem muitas questões que as pessoas elas têm dúvidas que qual é o melhor caminho para você se tornar um bom programador, se tem bom salário, se é legal, se é divertido, se dá para fazer carreira. Tem várias dessas questões. E nesse vídeo eu vou dar uma opinião minha, né? E também uma direção sobre o que você deve fazer para começar aí como um estudante de programação, o que você precisa pesquisar, o que você deveria dar bastante atenção para poder ter um desempenho legal aí, uma boa aprendizagem na área de desenvolvimento de sistemas, ok? Bom, para começo, eu já falo logo de cara. Se você já pesquisou, você já tem alguma noção e você quer entrar nessa área aí, uma ótima opção é você estudar lógica de programação e algoritmos, né? Por quê? Eu vejo muita gente falando sobre as linguagens fáceis de aprender, linguagens que são praticamente didáticas, que crianças podem aprender, como o Python, por exemplo. O Python é uma ótima linguagem, uma excelente linguagem. Muita coisa boa está sendo feita em Python, mas como eu aprendi muita coisa na faculdade, e na faculdade eu fui instruído dessa forma, né? De você aprender, dar valor ao algoritmo, à lógica de programação, como você estruturar a resolução de um problema através do desenvolvimento de um sistema e tal. Então, eu sempre falo quando alguém me pergunta alguma coisa do tipo que se você tiver uma boa lógica, se você for atrás desse tipo de conhecimento, entender bem de lógica e estudar um pouco de algoritmo, você vai aprender a programar em qualquer linguagem, tá? Estou falando aqui de linguagens procedurais principalmente, tá? Então, você vai ver que é muito parecido as coisas nas linguagens de programação. Então, vou dar um exemplo. Você imprimir uma coisa na tela. Se você for usar o Java, você vai usar lá system.out.println. No C, você vai usar printf. No C Sharp, no console.writeline. Ou você vai usar um message box no Windows Forms, por exemplo, ou colocar alguma coisa dentro de um label. No Python você vai usar print, no PHP você pode usar echo ou print, enfim. Tem várias formas de se fazer, na verdade, né? E a ideia do que eu estou falando aqui é que se você entende como funciona a execução de um programa, entende como se comporta a execução de um bloco de código, como ocorrem as repetições, como definindo as decisões dentro de uma linguagem de programação, dentro de um programa bem escrito, você vai conseguir fazer o seu código em qualquer linguagem. Você vai basicamente ter que aprender como que aquela linguagem se comporta, como que funciona a tipação dos dados naquela linguagem, qual que é a sintaxe que você vai usar os comandos ali, como que você tem que escrever, né, a linguagem, por exemplo, na linguagem C, as derivadas do C ali como C Sharp, PHP, Java, você normalmente vai usar delimitadores de código, né, de blocos de código, né, o uso das chaves lá para delimitar o início e fim de um código, por exemplo, né. Isso não vai acontecer no Visual Basic, por exemplo, né? Que você vai usar outro jeito de delimitar onde começa, onde termina um código. No Python você não precisa nem de delimitador. A própria indentação do código já serve de demonstrar para o compilador ali se o início do código em tal linha e o final daquele bloco de código é na linha outra, na linha X e tal. Tem uma coisa também que a gente vai entender que é uma linguagem compilada, uma linguagem interpretada, linguagens que funcionam dentro de máquinas virtuais, que nem o Java, por exemplo, tal. Enfim, tem bastante coisa aí. Mas a mensagem central desse vídeo é a importância de você aprender algoritmos. Algoritmos, para se você que está vendo esse vídeo é um leigo e não entende nada, está querendo aprender um pouquinho aí no começo, um algoritmo nada mais é
que uma rotina, tá? A gente usa algoritmo todos os dias na nossa vida, né? A gente acorda de manhã, vai escovar os dentes, por exemplo, a gente toma um banho, troca de roupa e aí vai trabalhar, por exemplo. Isso é uma rotina. Então, se a gente fosse escrever isso em algoritmos, a gente escreveria assim: início, acordar, né? Se ainda não escovei os dentes, chamar a função escovar dentes, por exemplo. Se não tomei banho, chamar a função tomar banho. Porque você pode querer fazer alguma coisa numa ordem diferente. Então você vai colocando condições dentro da sua rotina e vai tomando decisões de acordo com as respostas dessa rotina. O que basicamente é um programa de computador, um script, alguma coisa nesse sentido, né? Que a gente pode falar de linguagens interpretadas, scripts escritos também. Então, o que é? É basicamente a gente vai dar uma entrada de dados para o sistema, né? E o programa, o script, o que for, vai fazer a interpretação, vai processar esses dados e vai devolver uma saída para você. Tá? E isso vai ser na forma de um site, vai ser na forma de um programa que roda no seu desktop, vai ser através de um aplicativo que está rodando no seu celular. Enfim, tem várias formas aí de utilizar os sistemas, né? Os programas, os scripts, as rotinas propriamente dita, tá? Então, voltando aqui, a importância de você aprender algoritmos. Se eu estivesse no começo e não tivesse tido essa instrução, eu creio que seria muito difícil para mim depois aprender outros tipos de linguagem. Porque quando eu aprendi na faculdade, o professor eles batia muito nessa tecla de você entender o algoritmo, ter noção de lógica para poder resolver os problemas do dia a dia. Eu, graças a Deus, tive essa instrução e dei valor a isso naquela época. Então, depois de um tempo, na época eu aprendi o básico, a introdução à programação com C. Depois eu gostava bastante de C Sharp, migrei para o C Sharp, comecei a aprender bastante coisa em C Sharp. E hoje eu estou trabalhando com PHP, né? Que é uma linguagem razoavelmente diferente em questão de tipo, em questão de você escrever e tal. No C Sharp, por exemplo, você tem o Visual Studio, que vai te ajudar e muito a debugar o seu código, a entender algum problema que estiver acontecendo, enfim, a interface te ajuda muito. No PHP tem um pouco disso também, mas não é tão fácil, tão tranquilo como no C Sharp. No PHP você não tem tipos de dados definidos, você pode criar uma variável lá e colocar qualquer tipo para ela. Isso dificulta um pouquinho. No PHP 7 vem melhorando, mas dificulta um pouquinho. Mas o que não mudou foi a lógica. Foi a estrutura da linguagem, como que eu ia definir as minhas funções, como que eu ia desenhar os laços de repetição, a estrutura de decisão que eu ia usar dentro do sistema. Então, eu tinha uma base boa. Quando eu fui usar PHP, basicamente, peguei ali na documentação na internet mesmo, eu tinha um livro de PHP e tal, eu fui lendo e fui vendo os comandos, como que era numa linguagem, e eu sabia que eu queria procurar, eu simplesmente procurava como que eu faria determinada função em PHP. Então eu fui encontrando documentação, fui aprendendo, e foi bem tranquilo o aprendizado. Tá? Bom, essa é a mensagem de hoje, a importância de aprender a lógica, de aprender um algoritmo aí para você entender como que um sistema vai funcionar do começo ao fim. Bom, isso faz parte, esse vídeo aqui faz parte de alguma série de vídeos que eu estou fazendo para fomentar essa ideia de desenvolvimento de sistemas, de mais pessoas trabalhando com programação e tudo mais. Espero que você tenha gostado desse conteúdo, tá? Se você gostou, deixa o seu like aí no vídeo para eu saber se está sendo legal e tal. Curta e compartilhe com seus amigos aí, que também